Olá, sejam bem-vindos a mais essa videoaula de variável complexa e agora vamos falar sobre função multivalente. E vamos começar através de um exemplo para ilustrar o conceito. Vamos considerar a função que leva um W complexo no seu quadrado. Vamos chamar de Z o valor de f em W. A gente sabe que ela não é injetora, que a sua... Por quê? Observe que se levarmos 1 ao quadrado e menos 1 ao quadrado, vamos obter 1. Não é? De modo que ela não é injetora. Então, vamos tomar a relação inversa, ou seja, nós temos vamos voltar aqui, temos aqui um conjunto, temos outra. Nós temos, então, uma relação f, que não é injetora, uma função f que não é injetora. Ela leva mais de um ponto numa única imagem. Leva esses dois pontos num ponto, uma função, né, que não é injetora. Leva, por exemplo, 2 ou mais pontos numa única imagem. Então, bem, ela não é bijetora e, portanto, não tem inversa, não é? Não tem inversa. Mas a gente pode tomar não a função, mas a relação inversa, que devolve W no conjunto de pontos que são levados nele. Então, a relação inversa, num certo... Aqui nós chamamos a função de W, não é? Então, vamos mudar aqui no nosso gráfico. Vamos usar aqui vamos então chamar aqui de W1, aqui de W2 e aqui de Z, né? F, função de W. Então, vamos definir a função f-1 de Z, como a relação f-1 de Z, como aquela que devolve, né, este Z no conjunto de valores W1 e W2. Então, devolve no conjunto dos W, pertencente ao conjunto dos números complexos, de tal modo que W ao quadrado seja Z. É claro que eu indiquei já por f é menos 1, mas por enquanto aqui vamos denotar simplesmente por G, uma vez que não é exatamente uma função, né? G dizer a relação, não é? Que devolve o Z nos valores W que são levados nele pela F, né? Bom, lembrar que a F de W é W ao quadrado. Então, Z igual a F
de W igual a W ao quadrado. Essas relações inversas, embora não sendo funções, elas desempenham um papel importante na teoria das variáveis complexas e nós as chamamos de funções multivalentes. E a gente denota esse conjunto aqui, uma vez que Z é W ao quadrado, vamos denotar esse conjunto G de Z elevado a meio, né? Que é chamado conjunto imagem de Z sob a ação da função G. Da função, não. Da relação G. Né? Quando o W pertence a Z elevado a meio, o W, que é elevado ao quadrado é Z, então pertence a esse conjunto Z elevado a meio. Né? E em lugar de escrever W pertence a Z elevado a meio, nós vamos nos permitir um abuso de linguagem, escrever que W é igual a Z elevado a meio. Quando eu escrevo, então, que o W é igual a um conjunto, na verdade, estamos querendo dizer que W é um dos elementos daquele conjunto. Então, quando G é a relação inversa de uma função que não é injetora, e G de Z possui no máximo dois elementos, a gente chama a função de bivalente. Como apresentamos esse gráfico? Cada Z é a imagem de duas funções. No máximo, 2 pontos. Então, nesse caso, a função é bivalente. Quando a imagem Z for imagem de, no máximo, 3 pontos, por exemplo, mais um ponto aqui, um W3. Então, a gente diz que, nesse caso, a função é trivalente, porque, no máximo, 3 valores do domínio são levados no Z. E, de modo geral, nós diremos que G é uma função multivalente. Quando for conveniente, as funções usuais, aquelas que levam cada Z no domínio uma única imagem, no conta-domínio, a gente vai chamá-las de univalente. São as funções que a gente está acostumado, seno, cosseno, polinômios, funções racionais, são funções univalentes. Exponencial e assim por diante são as funções univalentes. Em geral, as funções multivalentes são inversas dessas funções que não são injetoras. Né? Então, analisando mais de perto a função multivalente Z elevado a meio. Ela é multivalente ou, se preferirmos, bivalente, porque um número complexo possui no máximo 2 raízes quadradas. Né? Por exemplo, uma raiz quadrada do 1 é 1 e a outra é menos 1. Agora, se o Z for 0, o 0 só tem uma raiz quadrada. Só o 0 elevado ao quadrado é 0. E ela é definida para todo número complexo C, porque todo número complexo tem raiz quadrada. E vamos ver como é que a gente calcula a raiz quadrada de um número complexo. A melhor maneira de calcular a raiz quadrada de um número complexo é usar a sua forma polar, ou forma trigonométrica também, R cosseno de θ mais I seno θ. Então, o Z elevado a meio possui 2 elementos, que são este W1 e esse outro. Por quê? Porque quando a gente multiplica W1 por W1, multiplica os módulos entre si, raiz de R vezes raiz de R dá R. E soma os argumentos. Quando eu somo θ sobre 2 com θ sobre 2, dá θ.
essa é outra raiz quadrada. Por quê? Quando eu multiplico W2 por W2, dá raiz de R vezes raiz de R, que é R, dá o próprio módulo. E quando eu somo θ sobre 2 mais π com θ sobre 2 mais π, vou obter θ mais 2π. Ora, mas o seno e o cosseno têm uma periodicidade de 2π. Então, o seno de θ mais 2π, o seno e o cosseno de θ mais 2π são iguais ao seno e ao cosseno de θ. Então, W2 ao quadrado da R, W1 ao quadrado da R. Então, essas são duas raízes desse número complexo R. Quando a gente expressa, então, o Z elevado a meio, que é um conjunto, muitas vezes a gente omite a chave que delimita o conjunto. Escreve simplesmente que Z elevado a meio é igual a esses números aqui, onde o K vale 0 ou 1. Na realidade, o K pode ser qualquer número inteiro, positivo ou negativo, ou zero. Todavia, apenas dois valores de K fornecem raízes distintas, por causa da periodicidade do seno e o cosseno, né? Aqui, na verdade, eu posso escrever θ sobre 2 mais Kπ. Então, quando K é 0, dá θ sobre 2. Quando o K é 1, eu somo π. Quando o K for 2, eu somo 2π. Mas quando eu somar 2π, é a mesma coisa que tomar θ sobre 2, por causa da periodicidade do seno e do cosseno. Raiz cúbica. Veja a função raiz cúbica. A raiz cúbica de um número complexo Z é o conjunto de todo o número complexo que é elevado ao cubo da Z. Mesma definição que nos reais. Não é? Se o Z é zero, o W tem que ser zero, porque só zero ao cubo dá zero. Não é? E se o W for diferente de zero, a melhor maneira de extrair a sua raiz cúbica é usando a forma polar. Se o Z for R cis θ, então, raiz cúbica de R cis θ sobre 3 é uma das raízes cúbicas de Z. Porque se eu multiplicar Z por Z por Z, fica a raiz cúbica de R elevado ao cubo, que dá R, e θ sobre 3 mais θ sobre 3 mais θ sobre 3, que dá θ. Aqui, a mesma coisa, se eu elevar ao cubo, bem, os módulos, se eu elevar ao cubo dá R, né? E se eu elevar isso ao cubo? Veja que isso é θ sobre 3 mais 2π sobre 3. Então, quando eu somar esse argumento por si mesmo 3 vezes, θ sobre 3 mais θ sobre 3 mais θ sobre 3 dá θ. 2π sobre 3 mais 2π sobre 3 mais 2π sobre 3 dá 2π. E θ mais 2π, cis θ mais 2π é igual ao cis de θ, por causa da periodicidade do cosseno e do seno. A mesma coisa aqui, né? θ sobre 3 mais θ sobre 3 mais θ sobre 3 dá θ. 4π sobre 3 mais 4π sobre 3 mais 4π sobre 3 dá 4π. E o cis de θ mais 4π é o cis de θ. E, novamente, para designar as raízes cúbicas de Z, que é um conjunto de 3 valores, quando Z é diferente de zero. Quando Z é zero, só tem um valor. A gente, às vezes, omite a chave que delimita o conjunto e escreve simplesmente que Z elevado a 1/3 é dada por essa expressão e podemos fazer o K igual a 0, 1 e 2. Qualquer outro valor inteiro que atribuirmos ao K, vamos reproduzir um desses 3 valores por causa da periodicidade do seno e do cosseno. A raiz de ordem n, então, é definida de modo análogo, né? Z elevado a 1 sobre n é o conjunto de todos os números complexos que é elevado à potência n da Z. Né?
Se o Z é zero, o W é zero. Então, o zero só tem uma raiz de ordem N. Agora, se o Z for diferente de zero, a melhor maneira de calcular suas raízes enésima é escrevê-lo na forma polar. E as N raízes de ordem N, então, serão essas aqui. Sempre eu somo. Vamos nos lembrar que o R cis θ é igual a R cis θ mais 2κπ, esse numerador aqui, para cá inteiro. Como eu extraio a raiz enésima, é dividir o argumento por N. Só que, embora o K possa ser qualquer número inteiro, apenas N números inteiros, como esses aqui, 0, 1, 2 até N-1, fornecem valores distintos a essa expressão. Qualquer outro valor de K inteiro, positivo ou negativo, vai simplesmente reproduzir um desses valores aqui. Lembrar que nós usamos essa notação, Z elevado a 1 sobre N, para indicar a raiz enésima complexa do número Z. E nós usamos esse símbolo para indicar a raiz enésima positiva do número real positivo R. Então, é uma raiz só. Ok. Só temos uma raiz real positiva do número R. Raiz de ordem N. E muitas vezes a gente denota, se a gente denotar por W0, W1, Wn-1, as raízes de ordem N de Z, correspondente a esses valores de K, então o W0, que é o correspondente a K igual a zero, é esse número complexo. Quando faço K igual a 1, obtenho esse número complexo e assim por diante. Essas são as N raízes distintas do número complexo Z, quando o Z for diferente de zero. Né? Vejam que todos os números, as raízes enésima de Z, têm o mesmo módulo, que é a raiz de ordem N do número real R. R é o módulo de Z. E a cada vez aqui que a gente passa de W0 para W1, etc., nós adicionamos 2π sobre N radianos no argumento do número anterior. Então, se a gente for obter os diversos raízes enésimas, aqui é θ sobre N, aqui é θ sobre N mais 2π sobre N, depois θ sobre N mais 2 vezes 2π sobre N, e assim por diante. E como eu adiciono sempre um valor fixo para o argumento, e lembrar que quando eu chego em K igual a N, eu vou adicionar 2π, retorno a θ sobre N, essas raízes complexas ficam todas no vértice de um número, de um polígono regular, numa circunferência com centro na origem. Como assim? Vamos por aqui um ponto, aqui o zero, né? A origem. Vamos colocar aqui uma circunferência cujo raio é raiz enésima de R. Raiz enésima de R é o raio. Então, vamos colocar aqui o θ sobre N, um ângulo
aqui o W1, né? W1. E deveria ter posto aqui embaixo. Raiz enésima de R. E aqui o ângulo θ sobre N. Θ sobre N. Então, os demais ficam nos vértices de um polígono regular. Então, o ângulo aqui é sempre em valores constantes. Digamos que nós extraímos as raízes de ordem 4. Ele não ficou lá muito perfeito, mas aqui é sempre um ângulo de 2π sobre 4, que é π sobre 2. Deveria ser ângulo reto, né? E π sobre 2. É assim. Então, aqui teremos um polígono regular aqui. Os vértices são de um polígono regular. Não ficou regular, claro, porque fiz a mão livre, não é? Se usássemos um... Mas sempre nós vamos somar o mesmo ângulo, né? Se o n for 4, é adicionar π sobre 2. Então, as raízes quarta, por exemplo, são 4 raízes quarta. Em cada uma adiciono π sobre 2. E, finalmente, o logaritmo. Nós temos a função z igual a e elevado a w. Ela é uma função univalente, a cada w tem um único z, todavia, ela não é injetora, porque se eu adicionar 2π ao argumento, e elevado a w mais 2π, dá e elevado a w, não é? Observe, e elevado a w mais 2π, vamos chamar w de alfa mais beta-i, mais 2π. Então, a gente pode pôr o i em evidência, né? Então, vou apagar o i aqui e colocá-lo em evidência. Vou apagar o beta também para chegá-lo um pouquinho para lá. Vai ficar beta e 2π. Então, isso vai ficar e elevado a alfa, que é a parte real, cis, beta mais 2π. E o cosseno de beta mais 2π é o cosseno de beta e o seno também. Então, é cosseno mais e seno de beta, que é igual a e elevado a alfa mais beta-i, e o alfa mais beta-i é o w. Então, isso é igual a e elevado a w. Bom, então, e elevado a w não é injetora. Portanto, a sua função inversa é uma função multivalente, que nós vamos chamar de logaritmo. O logaritmo de z é igual ao conjunto de todos os w's, cuja exponencial é o próprio z, definida como sendo o logaritmo. Ela não está definida em z igual a zero, porque
a exponencial nunca se anula. Ora, veja a expressão da exponencial e elevado, aqui fica melhor. Não é? Quando o cosseno é zero, o seno não é. Então, o cosseno mais e seno dessa expressão nunca se anula. A exponencial real nunca se anula, então não há nenhum número complexo W que é elevado no zero. Então, o logaritmo, então, ela é definida para todo W complexo, exceto no zero, né? Quando Z é igual a zero. Novamente, em lugar de escrever que o W pertence ao conjunto dos logaritmos, vamos escrever W igual a log de Z para indicar que W é um dos logaritmos de Z, em lugar de usar a notação usual, não é? De que um ponto pertence a um conjunto. E para uniformizar a notação, nós vamos usar esse símbolo logaritmo natural de R para indicar o logaritmo natural do número real R. E vamos usar log de Z para indicar o logaritmo complexo do número Z, mesmo quando Z for real. Log de Z, para nós, vai indicar o logaritmo complexo do número Z. E a melhor maneira da gente calcular os logaritmos de um número complexo é escrevê-lo na forma polar, R cis θ, quando ele for diferente de zero, senão não existe o logaritmo de um número zero. Então, o log de Z, nós vamos mostrar que é o conjunto de todos os números cuja parte real é o logaritmo natural do R. R é o módulo de Z. Mais I vezes θ mais 2κπ, onde θ é um dos argumentos do Z, mais o múltiplo inteiro, K inteiro, de 2π. Então, nós temos uma infinidade. Todos os logs de Z têm a mesma parte real. E suas partes imaginárias diferem de um múltiplo inteiro de 2π. De que maneira a gente faz isso? Bom, enquanto escrevemos o Z na forma polar, vamos escrever o log de Z na forma cartesiana. Então, se o log de Z é o conjunto de todos os números tais que E elevado a esse número dá Z. Lembrar que E elevado a xy, x mais y é esse produto, e E elevado a y é cisy. Né? Porque E elevado a y, nós já vimos. Quando y é real, esse é o cosseno mais e seno de y. E uma vez que o Z é R cis θ, e eu posso adicionar aqui um múltiplo inteiro de 2π, para cada, igualando esse com esse, vejam, nós obtemos a igualdade, que o R é E elevado a x. Ou seja, o x é o logaritmo natural de R, porque aqui a função real é elevado a x. Se o R é elevado a x, x é o ln de R. E θ mais 2κπ é o y, ou seja, y é θ mais 2κπ. Temos, então, uma infinidade de logaritmos, como está no enunciado. Se a gente fosse colocar num gráfico, né, no gráfico, os logaritmos, a parte real são todos iguais, né? E as partes imaginárias a parte real é sempre a mesma, mas a parte imaginária estão todas elas
numa linha vertical, ou acima ou abaixo do eixo real, né? Aqui é o eixo real. Aqui é o eixo imaginário. E aí, os logaritmos estão aqui, igualmente espaçados, acima ou abaixo. Vou mudar aqui esses dois pontos aqui. Vamos pôr um pouquinho aqui. Vamos pôr aqui. Vamos pôr aqui. Vamos pôr, então, aqui. Aqui. Então, esses números em vermelhos, a parte real é sempre o logaritmo de R, né? Que é o módulo complexo. E aqui seria a parte imaginária, que é o θ. Esse é o número θ. E θi. E assim por diante. Aqui já seria θ mais 2π. E aqui o θ, aliás, aqui no eixo, né? Ficou um pouquinho fora do prumo, mas é a resolução do meu tablet aqui. E aqui é um número θ menos 2π. Então, temos uma infinidade, né, de logaritmos. Esse número é o ln de R mais I θ menos 2π. Esse é o ln de R mais Iθ. Aqui é o ln de R mais Iθ mais 2π. E assim por diante. Então, tem uma infinidade de logaritmos ao longo dessa reta vertical. Alguns exemplos. Quando a gente escreve 1 mais i na forma polar, o argumento dele, um dos argumentos dele é π sobre 4. E o módulo é raiz de 2. Então, o logaritmo dele é o logaritmo do módulo mais i vezes π sobre 4 mais 2kπ. Sobre 4 faltou o sobre... Não, π sobre 4 mais 2kπ, exatamente. Soma 2kπ ao θ. Né? Onde cai um inteiro qualquer. E aproveitando para definir z elevado a w. Z elevado a w é, por definição, e elevado a w log de z. Então, primeiro a gente calcula o log de z, que é um conjunto infinito, não é? Multiplica por w, quer dizer, multiplica cada um desses números por w, e aí calcula a exponencial deles. Então, i elevado a i é e elevado a i log de i. Então, para calcular todos os logaritmos complexos de i, a gente tem que escrevê-lo na forma polar, né? Primeiro, o módulo de i é 1. Então, o logaritmo natural de 1 é 0. Então, a parte real... Então, vamos escrever o log
de i. Para tanto, a gente precisa primeiro escrever o i na forma polar, que é 1 vez o cis π sobre 2. Cis π sobre 2. Então, log de i é o logaritmo natural de 1 mais i π sobre 2 mais 2kπ. Logaritmo natural de 1 vale 0, então fica i π sobre 2 mais 2kπ. Esses são os valores k inteiro. São infinitos logaritmos naturais, né? E aí a gente usa, então, para calcular i elevado a i é e exp, né? E elevado, vamos escrever na forma e mesmo. E elevado a i vezes o log de i, né? E elevado a i log de i, que é igual a e elevado a i, que multiplica i, o log de i aqui em cima, i, que multiplica π sobre 2, mais 2kπ, com k inteiro. E elevado a i vezes i, i vezes i é menos 1. Então, fica e elevado a menos π sobre 2, mais 2kπ. São esses k inteiro. Esses são os valores de i elevado a i, que é outra função multivalente. Aí tem outros exemplos, né, que é uma pequena mudança em relação. O menos 1, o argumento dele é π e o módulo é 1. Então, o argumento, em vez de ser π sobre 2 como i, é π. Dá isso, então. I elevado a menos 1 é e elevado a menos 1 log de i. Então, é o e elevado, o log de i, nós já calculamos, né? O log de i é iπ sobre 2 mais 2kπ. Aqui faltou o menos 1. Menos 1. Então, tem um menos 1 aqui. Menos 1 vezes i, a gente precisa corrigir esse sinal. Menos 1 vezes i. Então, é menos i aqui. E agora a gente tem que lembrar que a exponencial tem uma multiplicidade, uma periodicidade de 2kπi. Então, esse i vezes i vai simplesmente se reduzir a isso. E elevado a i π sobre 2. Faltou o menos aqui, tem o menos aqui. E aqui está certo. Faltou o menos aqui, mas aqui está correto. Aqui seria e elevado a menos iπ sobre 2, e aqui cosseno de π sobre 2 menos i seno de π sobre 2. Então, só faltou um menos aqui por esquecimento, mas aqui está certo. Cosseno de π sobre 2 é 0, seno de π sobre 2 vale 1. Então, dá menos i. Temos um único valor nesse caso. E agora ficamos por aqui, nessa videoaula, e na próxima vamos falar sobre ramo de uma função multivalente. Até breve.